Boa e quente tarde. E com esse calor, você tem vontade de ir para onde? Para a praia, para o campo ou para algum lugar com ar condicionado? Amanhã, dia 27 de setembro, é o Dia Mundial do Turismo. E estamos aqui hoje no estúdio do Jornal Terceira Visão com a Karen Cristina Rossetti. Ela é turismóloga e empresária. Boa tarde, Karen, tudo bem? Boa tarde, Bruno. Bem, e você? Bom. Estamos aqui hoje para falar de turismo, que vai ter o dia celebrado amanhã. E você, como turismóloga, que importância você dá ao turismo? Porque tem muita gente que pensa que é um lazer, né? Quase que aquela primeira coisa que se corta do orçamento quando aperta, né? Mas turismo não é só passeio, também é cultura e aprendizado. Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, vamos lá. Na verdade, eu sou turismóloga com muito orgulho da minha profissão. Quando eu fiz a faculdade, na verdade, eu não era tão orgulhosa assim. Foi com o tempo que eu fui me orgulhando dela. Então, eu acho assim, o turismo hoje em dia, de uns tempos para cá, ele já se tornou muito importante, né? Então, ele movimenta toda a cadeia produtiva do nosso país, do Brasil, por exemplo, e, inclusive em termos de trabalho profissional e rentabilidade. Sim. Porque muita gente vive do turismo e ele que movimenta os grandes estados, as grandes capitais, as grandes cidades onde as pessoas trabalham. Então, turismo, tem muita gente que vive em relação ao turismo por esse motivo que ele é tão importante. Como você falou, é uma das primeiras coisas que as pessoas cortam, mas, tipo assim, as pessoas entram também em depressão, tem os problemas de saúde, obviamente, mas a depressão é um problema de saúde. E o que acontece? O turismo, ele vem justamente para tirar você, se desligar um pouco dos seus problemas. Essa é a vantagem também do turismo. Legal. Tá? E o seu interesse pelo turismo surgiu quando? Como foi de ser já uma viajante? Você, antes de ser turismóloga, você já era uma viajante declarada? Bom, antes de eu ser turismóloga, eu já era uma viajante declarada, porque meu pai que me inseriu nesse caminho. Legal. Meu pai sempre gostou muito de viajar. E antigamente, até estava pensando nisso hoje, na hora do almoço. Eu pensei, provavelmente, talvez ele me faça alguma pergunta referente a isso. Então, por exemplo, meu pai viajava muito, mas antigamente, né, a gente não tinha condições financeiras de viajar tanto como se tem hoje. Hoje em dia, você consegue viajar com muito mais facilidade, porque você tem muito mais companhias aéreas, você consegue parcelar em várias prestações, 12 vezes sem juros, por exemplo. E antigamente, quando eu era criança, por exemplo, viajar era um artigo de luxo. Sim. Hoje em dia se facilitou muito. Qualquer pessoa pode viajar. Independente desde que ela faça economias, ela consegue viajar. Parcelar em suaves prestações, digamos assim. Então, desde pequena, eu sempre fui uma viajante declarada, porque meu pai tinha uma Brasília verde, não era Brasília amarela, uma Brasília verde, e ele sempre levava a gente para viajar. Então, a gente ia pra praia. Eu lembro que eu ia com um bonequinho meu chamado Feijãozinho. Olha. E eu ia atrás com esse bonequinho e perguntava pro meu pai, pai, o que é esse lugar? Pai, o que não sei o que lá? Então, eu sou uma viajante declarada por conta dos meus pais, principalmente do meu pai, que me colocou nesse caminho. E o turismo entrou na minha vida quando eu tinha 17 anos de idade. Na verdade, eu terminei o colegial. Eu gostaria de ter feito a faculdade de jornalismo, na verdade. E quando eu prestei o vestibular, eu achava que eu ia entrar da menos concorrida para mais concorrida. Então, eu coloquei turismo, pensando em entrar em jornalismo. Quando entrei na faculdade, na PUC de Campinas, eu tentei trocar o curso, mas não deu certo. E aí eu falei, já que eu tô aqui, vamos ver no que vai dar. E aí foi que continuei, então trabalhei em agências de turismo, trabalhei em companhia aérea, até que eu fui me fomentando, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho a minha própria agência também, nesse segmento de turismo e também na parte de turismo corporativo. Porque existe essa diferença, né? Tem o turismo lazer e tem o turismo corporativo. Sim. Então, esses seriam os segmentos praticamente do turismo que a gente abrange, por exemplo. Você citou muito bem as questões econômicas, né? Que em determinados momentos do país, né, da história, era ainda mais difícil se viajar. E alguns outros momentos deu uma abertura, né? Recentemente a gente tinha um ministro que ficou horrorizado, que tava uma farra de um monte de gente que indo pra Disney, ele disse, né? Como se essas pessoas não tivessem o direito de viajar também como qualquer outra. E com essa diversificação que você falou, mudou muito o panorama, né? Já tá mais aberto a pessoas também com menos poder aquisitivo também viajar. Sim. Até porque a gente pode ver tantos passeios abertos, gratuitos, né? Em várias cidades e tal, oferecido pelas prefeituras, até de passeios mais caros, elaborados, né?
Ou seja, abrange todo um público. Não existe, Sim. assim, um público somente segmentado. Você pode trabalhar com um público segmentado, mas, na verdade, o turismo ele abrange todos os públicos. Você tem que saber trabalhar com todos esses públicos. Desde a pessoa que nunca viajou, que vai perguntar para você o que é um check-in. Ela não sabe o que é um check-in. Eu, por exemplo, trabalhei em companhia aérea. Muitos anos eu trabalhei no aeroporto de Guarulhos. Então, pro meu dia a dia, eu sei o que é um check-in, mas tem gente que não sabe. Simplesmente chega lá e fala assim, o senhor tem mala para despachar? A pessoa não tem mala. Ela tem uma sacolinha para despachar. E aí entra a agência? Entra para dar uma agência, auxiliada. sim. A agência existe justamente para isso. Só que, infelizmente, tem pessoas que não pensam dessa forma. Acho que a agência é mais caro comprar uma viagem através de uma agência. Mas não, a agência tá ali para te dar esse suporte. Até porque quem sai para viajar quer evitar dor de cabeça, Sim. né? Já é algo trabalhoso. Sim. Ainda mais se for família, com criança e tal. São muitas coisas a ter uma responsabilidade ainda maior. Documentação, passaporte, visto. Você tem que saber para onde você vai. Se aquele país que você vai, você precisa de algum visto específico, que tipo de autorização, principalmente nas férias, por exemplo. Tem muito pai que é divorciado da mãe e tal. Então a criança vai viajar, a criança vai para o aeroporto e não faz a documentação, não prepara, aí ela acaba perdendo um voo, porque falta uma documentação, porque ele quis o quê? Ele quis comprar direto, achando que era mais barato. E, na verdade, isso acaba gerando dor de cabeça. Aí que entra o papel do profissional de turismo, a importância do profissional de turismo da área, entendeu? Sim. Porque nada é totalmente diferente. Se você conversar, você comprar com um agente de turismo credenciado no Ministério do Turismo, por exemplo, que é um profissional que tem conhecimento, do que você conversar com um bonequinho, chat ali, que vai te responder somente o básico. Para tal coisa, digite 1, não sei o que lá, digite 2. Você concorda? Sim. Então, essa é a importância do profissional do turismo. E é uma área que demanda um atendimento humano, né? Sim. Experiências, Sim. recomendações, um senso que não dá para fazer um atendimento automatizado, como você falou, né? É mais personalizado, na verdade. Eu gosto de ter um atendimento personalizado. Da mesma forma que eu gosto de ter, eu gosto de oferecer esse também atendimento personalizado. Eu acho que, como você falou, é um atendimento humano. Sim. Né? Vamos falar um pouco da formação do turismólogo, porque, como a gente estava falando antes, lógico, tem todo um aprendizado técnico, né, as coisas que se devem fazer na profissão, mas é uma profissão que exige ter quilometragem, digamos, né? Quanto mais lugares você conheceu e teve a oportunidade de viajar, mais você vai agregar para o seu próprio negócio e oferecer para quem quer, né? Então, cita aí algumas viagens incríveis que você fez, as que você destaca como não as que necessariamente que você gostou mais, mas as que mais contribuíram para o seu profissional. Para minha carreira? Isso. Bom, graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus e agradeço mesmo por ter viajado bastante, continuo viajando. Então, viajar é minha praia, eu diria assim. Eu acho que algumas viagens importantes... Acho assim, cada viagem tem o seu momento e tem o seu motivo por ter sido importante. Pensando na carreira profissional, então, assim, eu penso que viajar para os Estados Unidos, para mim, foi importante. Uma das viagens que mais me chamaram a atenção foi, por exemplo, a primeira vez que eu fui para fora do país, que eu fui para uma viagem internacional para Cancún. Eu fui com uma amiga minha que fazia faculdade junto comigo. Nós estávamos no último ano de nossas formações, né? Fomos nós duas, com mais 2 pessoas, um casal. E chegando em Cancún, eu cheguei no período de Spring Break. Spring Break é a chegada da primavera. E em Cancún, Spring Break, que é em março, todo ano no mês de março, Cancún fica lotado de americanos. Então, os americanos vinham conversar com a gente... E aí, what's your name? Não sei o que lá, how old are you? E eu falava assim, meu Deus. Eu só sabia falar, my name is. Nessa época, eu só sabia falar isso. Aí eu cheguei pra minha amiga e falei assim, Rô, chegou no Brasil, quando voltar, segunda-feira, eu vou numa escola me matricular para fazer um curso de inglês. E quando eu era criança, minha mãe queria me matricular no curso de inglês, mas eu não queria, porque eu falava assim, imagina, nunca vou precisar usar aquela coisa chata, né? Aí, conclusão, eu entrei num curso de inglês porque realmente trabalhar com turismo exige que você fale, além do seu idioma nativo, obviamente português, você tem que saber falar outros idiomas. Porque senão você não vai conseguir desempenhar a sua carreira tão bem. Sim. Então, essa viagem foi importante para mim em termos profissionais, que foi a que me abriu os olhos para a importância de se falar o inglês. Entre outras viagens também, por exemplo, eu atuo muito na área, eu gosto muito de produtos da Argentina, então eu fiquei muito tempo
algum tempo morando na Argentina, em Buenos Aires, que me ajudou muito no meu idioma espanhol, que eu gosto muito de falar o idioma espanhol na minha carreira, tanto que o nome da minha agência hoje, BA Plus, é a abreviação de Buenos Aires, né? Às vezes as pessoas falam, o que significa BA? É a abreviação de Buenos Aires. Foi ali que me abriu os olhos também para eu ter a minha própria agência, né? E também França, na verdade, a França em si é um destino que eu gosto muito e que me agrega, porque eu trabalho muito nessa parte de cosméticos, de beleza. Então, muitos produtos, né, dessa área, especificamente, vêm de lá, vêm de trabalhos feitos, pesquisas feitas por lá e tudo mais. Então, em termos profissionais, esses destinos são aqueles que mais me alavancaram a minha carreira profissional. E outros mais que levaram a conhecimentos de pessoas, networking e tudo mais. Né? Eu acho que todas as viagens valem a pena. Tem uma frase que eu gosto muito, que faz parte até do meu site, de um dos meus sites, que eu falo assim, todas as viagens são lindas, mesmo as que fizeres nas ruas do teu bairro. O encanto depende do teu estado de alma. Então, indiferente se você vai viajar para fora, para o Brasil, aqui por perto, qualquer viagem é legal. Tudo depende da maneira que você vai enxergar as coisas, entendeu? Exatamente. E conta um pouco sobre a França, né? Porque não dá para se falar de turismo mundial sem falar da França. A Torre Eiffel, ela tá em todas as agências, né? Em todos os lugares, por exemplo. E fala-se muito, né? Francês é isso, francês é aquilo, a França não é toma isso. banho? Não sei, vou deixar para você falar. O que é realmente legal que as pessoas não conhecem lá e o que às vezes também é mito? Eu acho que muita coisa é mito. Eu acho que grande parte das coisas são mitos. Então, falar assim, francês é chato. Não. E o que você mais gostou de lá? De lá... Mas França que a gente tá falando é Paris ou a parte do sul? Não, eu acho falando tudo em si. Você tá falando... Porque França é o país, né? Então, vamos falar assim, se eu pensar em Paris, uma pessoa que vai viajar para Paris, ela não pode deixar de visitar a Torre Eiffel. Sim. Não necessariamente que ela vá subir. De repente, a pessoa não tem condições de comprar um ingresso para subir na Torre Eiffel. Mas porque realmente ela tem um custo. Ali também é bem legal. Sim, né? tudo. Por exemplo, eu fui ano passado, ano retrasado, fazendo as contas aqui, mas não ano passado, em 2021, eu fui para lá a convite, porque eu ganhei uma premiação. A minha agência foi uma das premiadas, poucas agências premiadas no Brasil. E eu fui para lá, eu fui visitar Marseille, Nice, Côte d'Azur, várias regiões, e eu fui para os campos de lavanda. Que essa é uma das cores que eu mais gosto de usar, é a cor da lavanda. Então, conclusão, eu fui para os campos de lavanda para conhecer esses campos de lavanda e fazer esse networking lá. Então, são destinos que aqui não se vende muito, mas não se vende muito porque não é divulgado. E não é um destino barato, já seria uma viagem voltada mais para luxo. Tá? Então, quando a gente fala assim de Paris, eu quero viajar para a França. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu quero viajar, mas não tenho conhecimento. Você quer viajar para onde? A mesma coisa quando alguém chega aqui. Algumas coisas ainda têm que ser desmistificadas, digamos assim. Tem muita gente que fala assim, eu quero fazer uma viagem, eu quero viajar para o Brasil. Alguém que mora fora e vem para cá. Um brasileiro que mora tá morando num outro país, ou um estrangeiro, digamos assim, que fala assim, eu quero viajar para o Brasil. Mas que lugar do Brasil? Porque o Brasil é o país. Que lugar que você quer? Você quer para o Nordeste? Quer para o Norte? É totalmente diferente. Então, eu quero viajar para a França. Quando alguém chega na agência e fala assim... Mas França que lugar? Porque França é o país. Você quer ir para onde? Para Paris? Você quer para qual região? Você quer para o sul da França? Como você está falando. Então, isso que o turismo ainda tem que ser trabalhado um pouco nesse sentido. As pessoas terem um maior conhecimento nesse sentido, tá? E aquela coisa, assim, a pessoa quer viajar, todo mundo tem condições de viajar, desde que ela se planeje com antecedência, que ela sabe que ela vai gastar um determinado valor para aquela viagem. Porque viajar não é simplesmente, eu comprei passagem aérea, paguei em 12 vezes, por exemplo, né? Não vou despachar bagagem, que vai ficar mais barato, então já fica uma dica aí, leva uma malinha de mão. Mas você vai ter que pagar um seguro viagem, você vai ter que pagar a sua hospedagem. Você vai ter que comer, você vai ter que se alimentar nesses lugares. E viajar e não visitar os pontos turísticos mais importantes, para mim, não é viajar. Não é realizar uma viagem legal. Tá? Então, eu acho importante nessa questão também. Entra também o papel do agente de viagens, do profissional, para orientar a pessoa. Ela quer viajar? Você concorda que você vai ser um investimento, um investimento que você vai ter. Sim. Porém, desde que você faça a coisa direito, para depois você não chegar e falar assim, eu fui para tal lugar, eu detestei os franceses porque eles não deixaram fazer isso. Mas peraí, você não sabia que lá não podia fazer tal coisa?
Então, tem muita gente que fala mal dos franceses, como fala mal dos portugueses. Então, gente chata tem em tudo quanto é lugar, né? Sim. Até aqui no Brasil a gente tem gente chata. Principalmente. Então, E Buenos Aires? Eu já ouvi de uma profissional de turismo, também bem conceituada e tal. E ela falava, eu todo ano tenho que ir pelo menos uma vez por ano para Buenos Aires, que ela adorava lá. Eu adoro também. E que não só pelo gosto subjetivo, mas que era realmente um lugar importante para todo mundo que é dessa área de turismo. Por quê? Porque é rico em cultura. Tá. Eu acho assim que Buenos Aires, especificamente, eu amo Buenos Aires, tanto que por isso que eu dei o nome da agência. Mas assim, os argentinos são de uma extrema cordialidade. Então essa rivalidade que tem quando a gente fala, é argentino, Brasil, você fala, é só no termos, digamos assim, futebolístico. Não, no futebolístico, é quando envolve futebol, né? Fora isso, não. Então, se você for ver, eu passei momentos lá de dificuldade de estar perdida, porque na época, uma vez que eu fui lá para Buenos Aires, por exemplo, não existia ainda esse negócio de Waze, não tinha isso daí. E as pessoas, tinha gente que na dúvida, eu perguntava, como que eu faço, senhor? Como que eu faço para chegar para tal lugar, né? Para pegar o metrô? O pessoal me acompanhava. Tipo assim, andava 200, 300 metros para me levar e falava assim, é aqui, tá segura que aqui e tal, posso ir embora? E me deixava lá. Então, assim, tem essa questão. E outra coisa, Buenos Aires, eu até entendo, talvez essa pessoa deve ser alguém que gosta de trabalhar com arte, cultura, penso eu. Porque tem uma feira lá de domingo que se chama Feira de San Telmo. Ir para Buenos Aires e não conhecer essa Feira de San Telmo... Tá totalmente errado. E uma pessoa chegar pra você e falar assim, eu fui, eu não gostei. Eu falo, gente, que mundo que você vive. Porque não tem como você não gostar. É uma feira incrível, é um lugar incrível. Onde você vê artistas de rua, sejam músicos, sejam personagens de circo, pessoas pra você tirar foto, sabe? Caricaturas, vestidas de personagens antigos. Tem toda uma história. Tem em Buenos Aires um lugar, é um bairro que se chama Feira de Matadeiros. Feria de Matadeiros, que se chama. É distante. É uma feira que grande parte das agências de turismo ou até mesmo as pessoas em si, se você vai comprar um pacote num lugar que vende tudo muito redondinho, nunca vai te indicar. Então você tem que conversar com alguém especializado para te indicar. É uma feira de matadeiros onde tem os gaúchos argentinos, digamos assim. Sabe aquela coisa assim que você vê o cara laçando a ovelha no meio da feira. Ele fazendo e matando o bichinho. Matando não, né? Digamos, não vai matar o bichinho ali, mas tipo assim, ele vai assar aquela carne ali na hora e você vai ver como que é feito. As pessoas se vestem mesmo como se fossem os gaúchos. Eles tomam uma bebida típica que já tem lá na Argentina e eles tomam essa bebida. Então é rico em cultura. À noite, por exemplo, você sai, então tem tango, tem toda essa vida cultural. Por exemplo, quando você fala em Argentina, você remete a quê? A tango. Então você tem os shows, as apresentações noturnas de tango, tem tudo isso. Então os teatros de lá, isso é muito importante. Legal. Falado de alguns lugares que são tópicos que não dá para deixar falar, né? França e Buenos Aires, né? Também tem o turismo interno, né? Aqui. E em alguns momentos o turismo externo, se for Buenos Aires, de repente Chile, Uruguai... sai mais barato do que viajar aqui dentro? Não, acho que não tá muito assim, não. Mais ou menos o custo? O custo? Não tá muito, não. Porque depende. Tudo isso vai ser em relação ao período que você vai viajar. Período, sim. Então, por exemplo, se você fala assim, eu quero ir para um resort. Tá. O resort, às vezes, vai sair mais caro você viajar um resort aqui do que você realmente ir para a Argentina. Porque tudo isso você tem que colocar em consideração quantos dias você quer ficar. Claro. Naquele destino, qual período que você vai viajar, porque o que considera elevar um custo de uma viagem? É quando você vai viajar. Se você, obviamente, vai viajar no final do ano, tipo Natal, Ano Novo, você vai pagar mais caro do que se você fosse viajar em março, abril. Sim. Fora feriados, tá? Outra coisa, resort. As pessoas falam assim, eu quero ficar num resort. Só que num resort, o que o resort te oferece? Ele é um all inclusive. Então, todas as refeições. Você concorda que para ele te oferecer todas as refeições, ele não vai ser barato? Com certeza não. Né? Então é diferente, a pessoa fala assim, é muito relativo isso, essa questão de o que sai mais barato, viajar para fora ou viajar aqui. É lógico que aqui, algumas vezes, ainda vai sair mais barato, dependendo dessas considerações que eu te falei. Quando você vai, o período, quantos dias você quer ficar, que tipo de categoria de hotel que você quer ficar. Óbvio que se ele ficar num resort, um all-inclusive, ele vai pagar mais caro. Sem dúvida. Tá? Nordeste, por exemplo. Viajar no Nordeste no Carnaval, você vai pagar mais caro. Por quê? Quando que é o ápice
no Brasil, quando as pessoas querem viajar? Verão, carnaval. Eu não. Não, então carnaval, mas a maioria quer. A maioria quer. A maioria quer. Eu sim, eu amo. Então, por exemplo, a maioria quer viajar nesse período. Por mais que você não goste de carnaval, mas você quer viajar nesse período. Você de repente vai dizer, eu vou ficar lá de bobeira. Não, eu vou pra algum lugar. Nem que seja um lugar sossegado. Que não tenha muito calor, né? Que não tenha muito calor, mas você quer viajar. Carnaval, mas mesmo assim, mesmo não sendo um lugar de calor, o carnaval é mais caro do que qualquer outra época do ano. Tá, entendeu? aproveitam. Porque são os períodos onde as pessoas, quem trabalha com turismo, ganha monetariamente, ganha o seu dinheiro, ganha o seu ganha-pão. E nesse mês, nesse momento, no panorama do turismo, quais são os lugares que estão mais em alta? Agora, que assim... Camboriú tá muito em alta. E Camboriú não é um destino tão caro. Camboriú é um destino balneário de Camboriú, maravilhoso, né? lá. Sim, é muito bonito, é fresquinho, é gostoso, tem praia, tem muita atração nova, turística, bacana. Então, principalmente para quem viaja com criança pequena. Criança, indiferente da idade. De repente eu quero para Balneário de Camboriú, quero ficar uns dias, vou pro Beto Carreiro. Sim. Entendeu? Então, esse é um destino. Florianópolis também. Tá? Nordeste não tem como falar, mas assim, Nordeste em si todo. João Pessoa, eu sou meio suspeita porque também tem negócio de João Pessoa, então João Pessoa é um destino que a gente fala muito e não é tão caro em relação a outros destinos do Nordeste que tem, né? Por exemplo, se você for para Salvador, vai ser um pouco mais caro porque é mais divulgado, digamos assim. Sim. Então tem todas essas questões. Mas, atualmente, hoje, eu acho que esses destinos que eu falei, como eu falei, Balneário de Camboriú, Florianópolis, são destinos bem bacanas para as pessoas viajarem, quem quer viajar ou quem nunca viajou e quer conhecer um lugar diferente, sabe? Porque tem muita gente que fala assim, eu quero viajar, mas eu não quero ir tão longe. Né? Rio de Janeiro, dependendo de quantos dias você quer ficar. Sim. Ainda em Santa Catarina, mês que vem tem o Oktoberfest em Blumenau, né? Sim, também, Blumenau. Que é fantástico. Já foi? Já. Gostou? Nossa. E do Brasil, quantos estados você já visitou, mais ou menos? Nossa, nunca fiz as contas. Mas acho que é mais fácil eu falar os que eu não conheço. Eu não conheço Sergipe. Não conheço Sergipe. Tocantins eu não conheço. Eu acho que a maioria eu já visitei. A já foi. A maioria, a trabalho sim. E também de certa forma, você vai viajar não a trabalho, você também vai estar a trabalho também, né? Eu acabo juntando. Na verdade, quando eu tô de férias, digamos assim, acabo trabalhando. Porque eu acabo falando para um determinado hotel que eu quero conhecer. Olha, sou fulano de tal, sei que ela posso conhecer, posso marcar uma visita técnica? Sim. Então, aquela minha visita técnica, aos meus olhos, ela é técnica, mas ao mesmo tempo ela acaba sendo de lazer, entendeu? É que nem jornalista em viagem, não para nem na viagem. Viu um negocinho, já quer perguntar. Márcia e o Fernando podem confirmar isso. É? Eles viajam, mas estão ligados o tempo todo, né? Por causa do jornal. Alimentando matéria, as coisas, tudo. São os olhares que a gente tem, né? Faz parte, não tem jeito. E os países? Quantos países você já visitou? Eu já visitei bastante. Olha, já visitei Jamaica, Estados Unidos. Então, Europa, eu já fui pra França, pra Bélgica, Alemanha. Tem muita coisa que eu não fiz uma listinha. Se eu tivesse feito uma listinha, vou te falar. Deixa pra próxima. Já fiz muita coisa. E alguns Estados Unidos deve ser incrível. Eu gosto muito. Cruzar de leste a oeste. Já fiz, você falou de cruzar, já fiz o Canal da Mancha. Já fiz também. Canal da Mancha também? Tem muita coisa que eu já fiz. Na Alemanha que você gostou. Já andei de submarino. Poxa. Ou depois do que aconteceu agora, esse último acontecimento com o submarino. Foi antes, né? Foi antes. Eu falei, depois dessa tragédia, eu falei, nunca mais eu faço um passeio de submarino. E eu acho que eu fiz esse passeio de submarino, o último que eu fiz, acho que foi em 2017. Não faz tanto tempo assim. Não foi pra ver o Titanic. Não, pelo amor de Deus. Foi pra ver os peixinhos mesmo. Pra ver se encontrava o Nemo debaixo lá. Não, mas assim, analisando bem... Eu acho que eu fiz naquele impulso de, puta, que legal, vou fazer, né, um passeio submarino, aquela coisa, sem pensar nos assim, no que pode acontecer de ruim. Se pensar muito, não vai. Se pensar muito, não vai, exatamente. Mas eu ainda dando força para uma colega, que também era do turismo, que tava morrendo de medo de ir. Eu falava, vamos, Maria Cartolano, ela é de São Paulo. Eu falava, vamos, não tem perigo nenhum, não sei o que. É o máximo que pode ser. Super positivo. Você começou... Mas deu certo, né? Deu certo. Que se eu tô aqui hoje, porque deu. Pra contar a história. Mas não faria de novo, não. Não recomenda mais. Por exemplo, eu fiz uns passeios, foi em Barbados. Foi um dos passeios que eu fui. Acho que foi o último que eu fiz, foi em Barbados.
Então, analisando bem, eu acho que quieto. hoje, se alguém falasse assim, vamos lá de novo fazer o passeio, não iria. Você não recomenda mais submarino, mas cruzeiro você trabalha? Cruzeiro sim, Tá. Cruzeiro sim. Inclusive tá começando, é uma daqui busca a pouco. bem popular, né? Sim, Tá popularizando, sim. né? Já faz tempo que Já faz, popularizou. eu tô por fora, eu nunca fui, então Popularizou muito. Então, fica o convite lá. Obrigado. Fazer um cruzeiro de 3 vamos noites, fazer um 4 cruzeiro. noites. Começa assim. Começa com poucas noites, porque às vezes as pessoas falam assim, eu tenho medo de fazer um cruzeiro, né? Tá. Que fica enjoado, aquela coisa assim. Então, começa com 3 noites, no mínimo 3 noites, que você vai sentindo como que é o clima. E aí depois você vai estar querendo atravessar, ir lá pra Europa. É ideia, lógico. Mas agora começa a temporada, tá? Outubro agora já começa a temporada dos cruzeiros chegando no Porto de Santos. Tem muita coisa legal. Cruzeiro, o bom do cruzeiro é que você não se preocupa com nada. Essa é a vantagem de viajar do cruzeiro. Porque quando você viaja, né, você fica assim, o que tem de bom para fazer nessa cidade que eu estou? Onde que é um restaurante legal para eu ir? Que show que tem aqui acontecendo para eu tudo poder... lá já. No navio você não se preocupa com nada. Você só vai se preocupar em pagar o navio, vai pegar a sua cabine, entrar, colocar sua malinha ali, receber a sua programação. E não bater no iceberg, né? Se não bater no iceberg, mas não bate, aqui não tem. Aqui não vai bater. Aqui não vai ter. E aí, oba, só festa e aproveitar, entendeu? E você falou que conhece mais estados do que estados que você ainda não conhece. Mas de país, qual falta que você ainda quer ir? Ai, Japão. Japão? Eu adoraria conhecer o Japão. Um dos meus sonhos é conhecer o Japão. Austrália você foi? Não, eu nunca fui pra Austrália. Não, eu nunca fui pra O Austrália. mais longe que você foi qual? Mais longe foi a Europa mesmo. Europa. Os países da Europa em si. Mas longe, assim, nunca fui tão longe. Porque eu sou meio consciente também dos meus gastos. Espera aí pro Japão ainda? Eu espero um dia, quem sabe. Pra Deus nada é impossível, né? Mas é que é um custo bem alto. O Japão é um custo elevado, né? É uma viagem assim que você fala, eu vou lá pra gastar tantos ienes, né? As moedas também que tem, enfim. Sim. E as moedas que você tem que levar. Porque é tudo isso que eu falei, né? Você tem que ter o passaporte. Eu tenho passaporte, mas tipo assim, visto que você tem que entrar. É custo que tem de visto. Sim. Hospedagem. E lá pra ficar também num lugar qualquer, não fico, entendeu? Eu até coloquei esses dias que eu não acampo. Eu nunca acampei na minha vida. Não é minha praia acampar, entendeu? Então eu tenho algumas restrições, digamos assim, pra aproveitar. Pra aproveitar, né? Um dos aspectos sobre o turismo que com certeza eu não poderia deixar de perguntar, são as mudanças ao longo do tempo e das tecnologias, da forma de divulgação. Né? Que antes a gente tinha propaganda de viagens nos comerciais, né? Na TV, assistindo na TV ou no rádio, aí nos intervalos passava de uma agência, venha para tal lugar. Criança cansou de ver as propagandas do Beto Carreiro e tal, né? Depois do Hopi Hari e tal. Hoje tem internet e as redes sociais, então a gente é capaz de ver, de acordo com os algoritmos, se você procura muito por viagens, você vai ver viagem o tempo inteiro, não só de empresas, né, agências, mas das pessoas fazendo propaganda das próprias viagens. De algum lugar, os blogueiros, os próprios né? viajantes se tornaram talvez um dos principais divulgadores ou propagadores do turismo em si, né? Você tá lá sofrendo, lá sem dinheiro, nada, aí você abre o Instagram, sei lá, tá lá os caras tudo na praia, tomando uma, postando onde tá. Então, como que você vê isso, sendo que você tem o perfil da sua agência, né? E como que tá a divulgação do turismo nessa atual realidade de redes sociais, internet? Eu acho que agora as pessoas começaram a entender, os outros colegas que eu tenho também de trabalho, que antigamente assim, até antes da pandemia, o pessoal era meio fraquinho, sabe? Era um ou outro que divulgava. Eu já gosto de divulgar bastante, eu tô sempre antenada nesse sentido, eu acho importante. Não só pro turismo, mas qualquer área em si, né? Que as pessoas trabalham, elas têm que se divulgar. Porque antigamente a gente, como você tá falando, vou até te dar um exemplo, você perguntou da minha carreira profissional. Sim. Então, quando eu pensei em fazer turismo, eu queria ter feito jornalismo para trabalhar no Guia 4 Rodas. Olha lá. Não sei se você chegou a conhecer o Guia 4 Rodas, entendeu? Lógico que eu conheci. O Guia 4 Rodas você comprava na banca de jornal. Sim. E ali você ficava vendo, eu vou pra, sei lá, pra Salvador, que hotel que tem? Você tinha que consultar o Guia 4 Rodas ali. Sim. E o que o jornalista do Guia 4 Rodas fazia? Ele ia lá, experimentava o hotel, falava qual a distância que ficava, sei lá. Essa era a minha intenção quando eu fiz a faculdade de turismo. Legal.
Então, aí eu entrei na faculdade de turismo, beleza. Então, revistas, você tinha revistas que você comprava. Hoje em dia, você já não vê mais tantas revistas, como você está falando. Realmente, está tudo hoje muito, muito assim... mais fácil, digamos assim. As propagandas estão mais fáceis. As pessoas, sem querer, elas acabam divulgando seu produto. Se seu produto é bom, ela vai divulgar. Se seu produto ruim, ela também vai divulgar, ela também vai falar. Né? Então, mas infelizmente, tem uma parte também ruim, que quem trabalha por trás, que nem eu trabalho, eu sei, tem empresas ou tem estabelecimentos que pagam para as empresas falarem bem delas. Quando, na verdade, não são 100% de confiança. Não são tão boas assim. Então, tem essa parte ruim também. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Só acho que tem que ficar esperto nesse sentido. Com certeza. Entendeu? Karen, ficaríamos tarde toda falando sobre turismo, sobre lugares para viajar, experiências. Acho que cabe, de repente, ver algum outro tema e já fica o convite para voltar quando puder. Legal, obrigada. E é um assunto que dá para explorar bastante, né? Cada lugar, cada cultura. Mas eu gostaria de fazer uma última pergunta, que é em relação às perspectivas do turismo, depois dessa grande baixa que teve na época da pandemia, né? Um dos setores mais afetados economicamente, e as pessoas também... podem ter recuperado alguma condição financeira para viajar, mas ainda tem aquele receio de aeroporto, né, de rodoviária, os lugares com bastante gente. Então, qual a perspectiva que você vê para os próximos meses do turismo, fim do ano, né? Pode estender até o carnaval mais ou menos, se é voltar a crescer essa parte do turismo e as pessoas poderem desfrutar, né, do turismo, que é uma coisa que todo mundo merece, né? Não, na verdade, eu acho que já, assim, as pessoas perderam já esse medo, graças a Deus, por conta da vacina, né? Então, acho que a vacina em si que chegou, a grande maioria das pessoas, eu espero e acredito que estejam vacinadas, né? Realmente. Então, isso já facilitou bastante, as pessoas estão com menos medo. Realmente, quem tem medo, eu, por exemplo, tenho as minhas vacinas todas em dia, mas quando eu entro no avião, eu uso a minha mascarazinha. Eu falo, eu acho que não custa nada eu colocar minha máscara. Entendeu? Fui num destino até, inclusive, eu achava até, você me lembrou, só aproveitando, deixa, que você está falando sobre, né, a perspectiva, mas um dos destinos que eu viajei, da última vez que foi uma viagem internacional, eu fui fazer um passeio que eu coloquei a máscara dentro de um elevador que tinha várias pessoas, que era um passeio, assim, num lugar num museu novo que eu fui visitar. E no dia seguinte, à noite, eu fui numa balada que estava lotada e lá eu não usei máscara. Aí uma colega chegou para mim assim, você lembra que você colocou ontem a máscara e aqui você está sem máscara? Então, a questão do medo é muito relativa, né, às pessoas. Né? A gente fica com aquilo na cabeça. Mas, enfim, eu acho que assim, a perspectiva das viagens em si já melhoraram muito. As pessoas voltaram a viajar. Tanto é que a gente vê assim que os aviões, você vai fazer às vezes reserva e você já não encontra tarifas tão econômicas. Por quê? Porque a demanda já está alta, as companhias aumentam os preços, tá? Então tem essa questão. Você vai mandar um e-mail para um hotel que um cliente fala, eu quero ficar nesse hotel específico, já não tem disponibilidade naquele período. Então realmente voltou já, e carnaval promete, né? Até o carnaval, agora começam os períodos de viagem no Brasil, que é onde as pessoas mais gostam de viajar. Porque coincide com as férias escolares, depois de tudo, né, que a gente passou aí, né? De perdas de vidas, infelizmente. As pessoas estavam muito fechadas dentro de casa, então agora elas querem mesmo sair, é poder aproveitar a vida, né, que a gente tem. Então, a perspectiva daqui em diante são as melhores possíveis, graças a Deus. Eu acho e eu espero que as pessoas possam desfrutar disso. Que viajar é algo que todo mundo tem esse direito, independente de onde você for, entendeu? Eu acho que cada um dentro das suas condições. Sim. Né? É isso aí, obrigado. Obrigada a você. E até a próxima. Se Deus quiser. Obrigada, Bruno. Tchau.